Então, aqui está gravando. Daí a senhora pode falar mais alto um pouquinho, tá, professora? Deixa eu chegar. Será que não posso pôr mais alto aqui? Veja se fez diferença. Não, tá no último, o meu já tá em 100. É só falar um pouquinho mais alto mesmo que o normal. Nossa senhora, mas daí vai. Os Tu vizinhos vão... tá bem bonita, professora. Tá. É O mesmo? doutor já está aqui, Bom, tá? O doutor já chegou também, já vai sentar no lugar Isso. dele aqui. Já botei Isso. gravar, vamos organizar aqui agora. Mas não vamos começar já, né, Nanda? Deixa eu conversar um pouquinho com o doutor primeiro. Tu que manda. Professora, deixa eu te perguntar. Pode ficar na vontade. Eu vou pôr o relógio, eu vou marcar 25 minutos aqui no meu relógio, tá? Isso. Com a altura tua ficou bem boa, ótimo. Acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Ficou bonito nas flores, hein, doutora? Estou atrapalhando o cenário aqui. A professora foi pegar o relógio dela. Boa tarde, doutor Takashima. Boa tarde, prazer em revê-la. Igualmente, finalmente nós conseguimos nos encontrar. Muito obrigada por o senhor ter aceitado o meu convite. Não, imagina, é um prazer. Demorou, mas conseguimos fechar a agenda. Verdade. Conseguimos, graças a Deus. Doutor, deixa eu conversar um pouquinho com o senhor antes. Lembra, né, que o nosso foco seria violência contra mulheres e meninas, né? Certo. E eu não sei se o senhor viu falar sobre um movimento que deu ontem à noite aqui em Lages, com a passeata de homens e mulheres, dizendo para as mulheres voltarem para a cozinha. Eu vi eles cantando ali perto do Miatã, ali do terminal urbano, né? Isso. O que o senhor achou? Quem eram, afinal, que eu também não sei bem, só me disseram hoje que aconteceu. Parece que era um curso de formação de bombeiros civis, não tem bem informação assim, mas a Secretaria da Mulher, o pessoal da Vigilância já iam fazer esse contato, inclusive, tanto da questão sanitária, né, da questão da pandemia, mas também esse diálogo em relação à questão da violência de gênero, né? Sim. Os dois refrões que foram... O lugar da mulher é na cozinha, o lugar da mulher é perto do fogão. Na verdade, esse patriarcado ainda que nós temos, né? Essa questão machista muito forte ainda arraigada aqui na nossa cidade. Pois é. Mas eu acho que nem comentamos sobre eles, né? Acho que vamos nos deter mais em geral na questão, né? Isso, pode ser, sem problema. Eu coloquei também para a sua secretária que se o senhor tivesse dados, ou um videozinho curto, ou alguma coisa que o senhor quisesse colocar também para o senhor trazer, né? Tá boa a minha luz aí? O senhor está me vendo? Não, da minha parte, para mim está perfeita a imagem da senhora. Não, parece que aqui assim está escuro. Não, Deixa eu acender essa outra luz. Pode ficar, não se preocupe. Deixa eu esperar a professora voltar. Porque eu acho que tem uma janela aberta. Provavelmente. Daí ela está achando... Não, que está claro. Eu estou mais próxima da janela desse lado do que da janela deste lado. Aham. Então, daí dá um pouco de sombra, mas para a TV tá tranquilo. Não vai ficar muito escuro, não. É? Então tá. Daí, professora, eu só preciso que tu encerre com 23, 24 minutos, mais ou menos, tá? Ok. Certíssimo? 24 minutos. Então tá. Doutor Takashima, deixa eu ver se os dados que eu tenho aqui do senhor estão corretos. A outra sua secretária, além da Maiara, é Priscila, né? Isso. Priscila Bueno. Ela tinha me mandado alguma coisa aqui.
O senhor é advogado, juiz de direito, advogado pela Universidade Federal de Santa Catarina, juiz titular da 2ª Vara Criminal. Isso, exatamente. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, tá tranquilo, professora. Então, tá. Valtair, tá? Se o senhor quiser. Que alguns me chamam de Maria, mas daí ninguém sabe que sou eu, nem eu. Combinado, então. Valtair. Tá. Nós podemos começar falando um pouquinho do senhor, para nós também lhe conhecer melhor. Se o senhor é lagiano, como é que veio para Lages, enfim. Sim, podemos. Sim. Então, tá. Depois daí entramos aqui na sua descrição aqui, e daí começamos a falar sobre a violência. E o senhor gostaria de levantar mais alguma outra questão? Não, acho que já tem bastante assunto para a gente começar, se for falar sobre as violências de gênero que eu tenho presenciado aqui em Lages, tem bastante história. Isso aí, o senhor pode falar à vontade, tá? Fique tranquilo, porque é para o senhor falar mesmo, que nós queremos saber. Tá? E depois eu vou mandar este nosso programa, se o senhor me permitir, para todas as regionais das Soroptimistas no Brasil. Que bacana. Não, vai ser um prazer poder contribuir com esse debate. Porque nós temos o Dia Laranja, né, que é todo dia 25. Lembra que a gente até participou do dia que o prefeito sancionou a nossa lei municipal? Exatamente. Criando o Dia Laranja em Lages, né? Isso. Não, bacana. Então, tá. Então, vamos lá. Podemos começar, então, né? Sim. Nanda, sim? Te dá um ok, professora. Aqui, professora, já está gravando. Tá tudo ok. Daí é só... Não, mas não precisa gravar já. Deixa eu começar. Pode deixar que eu estou com o relógio aqui e eu mesma controlo o tempo, tá? Tranquilo, então. Ok. Aí fica mais fácil. Liberados. Ok. Doutor, desculpa, é que eu estou em quarentena, né? Daí os filhos não me deixam sair de casa, que eu já vou para os 70 já no começo do ano. Agora estou prisioneira aqui. Não, mas tem que se cuidar. Isso. Então, vamos lá. Sim, Nanda? Liberado, professora. Então tá. Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher, está em tempos de pandemia também. Então, assim, para não mostrar muito, estamos com metade do cabelo branco, a outra metade da cor natural, né? E por aí vai. E também vamos modificar a nossa maneira de recebermos os nossos convidados aqui no programa para ninguém correr risco de contaminação. Então, eu estou em casa e o meu convidado ou a minha convidada estará no estúdio, sozinho. Então, hoje, o nosso convidado é uma pessoa muito especial, que há muito tempo já que eu o estava aguardando, porque ele é extremamente ocupado, né? Mas uma pessoa maravilhosa que eu fiz questão de trazer no programa. E agora, mais do que nunca, porque o que ele tem para nos falar vai nos ajudar muito na questão que nós vamos ver a seguir. Eu estou falando, então, do Dr. Alexandre Takashima, que é formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, e deixa eu ver a minha colinha, ele é juiz titular da 2ª Vara Criminal de Lages. É isso, doutor Alexandre? Exatamente. Takashima, né? Que nós estamos acostumados a lhe chamar assim, doutor Takashima. Não, fique bem à vontade, professora Valtair. Gratidão pelo convite. Realmente já estávamos tentando esse nosso encontro há bastante tempo. É verdade, desde antes da pandemia, né? Isso. Mas vamos começar lhe conhecendo um pouquinho mais, doutor Takashima. O senhor é lagiano? Não, eu nasci em Florianópolis em 1973. Manezinho. Manezinho da ilha. Manezinho da ilha. E a partir de 2001, eu vim para a Serra trabalhar como magistrado. Comecei na comarca de Otacílio Costa, aqui pertinho. E gostei muito da região, então, a partir de 2001,
tenho trabalhado aqui na Serra. Que bom, para nossa alegria, né? Que o senhor veio para cá e já fez uma grande diferença. Mas, assim, o senhor é uma pessoa extremamente gentil, todos nós gostamos muito do senhor como pessoa e também muito do senhor como juiz da vara criminal. E uma pessoa extremamente, né, super gentil, e foi parar na vara criminal como, doutor Takashima? Na verdade, o meu grande foco assim na área jurídica, eu gosto muito de temas relacionados com família. Então, atuei muito em relação à infância e juventude, o próprio vara de família, e agora daí surgiu essa oportunidade de trabalhar com a violência doméstica. Então, as minhas atuações estavam sempre orbitando essa questão dos relacionamentos conjugais, familiares, domésticos. É uma área que me atrai muito. Inclusive, acho que por influência dos meus pais, a minha mãe era formada em serviço social, então, desde pequeno, já tendo esse contato com essa questão dos conflitos, que muitas vezes, conflitos e vulnerabilidades, né, das relações. Então, parece meio contraditório, mas acho que faz bastante sentido para mim, assim, estar atualmente na segunda vara criminal. Está no lugar certo, né? Dr. Takashima participou com as soroptimistas na luta por aprovar, junto com o Sindicato dos Professores Municipais, o Simproel, e a Secretaria da Educação de Lages, nós aprovamos no dia 25 de novembro, que é o nosso Dia Laranja, né? Criado já há alguns anos pela ONU e que as soroptimistas abraçaram essa causa. Então, todo dia 25 de cada mês, nós fazemos algum evento, alguma coisa para lembrar da violência contra mulheres e meninas, né? Pelo seu fim. E o ano passado o senhor esteve conosco nesta luta, no final do ano. Então, dia 25 de novembro, nós conseguimos aprovar na Câmara de Vereadores, e no início de dezembro, nos nossos 10 dias de ativismo das soroptimistas, nós conseguimos sancionar essa lei no Teatro Marajoara, que o senhor estava lá com a gente, né? Então, e como é que o senhor vê, que o senhor trabalha com isso no seu dia a dia, como é que está a violência contra as mulheres? Agora, com a pandemia, ela tem aumentado? Como é que é aqui na nossa região? Enfim, a sua opinião como quem trabalha dentro dessa realidade e observa, né, essa crueldade quase que mensal, quase que hoje quase que semanal já, né, que me parece que não tem diminuído, e a nossa luta ela precisa continuar, e nós também temos que estar juntos, né? Sim, eu acho que é um tema que é urgente, assim, a questão de ampliar os espaços para dialogar sobre as violências contra as mulheres, assim. Logo no início da pandemia, realmente nós tivemos um decréscimo das comunicações das violências. Eu fiz um levantamento hoje, no período de março, abril e maio, nós tivemos 10% do registro do que nós tivemos se formos compararmos com os mesmos períodos do ano passado. Então, no mês de abril do ano passado, eu tive 79 pedidos de medidas protetivas no mês de abril, quase 2 pedidos por dia, em média. No mês de abril deste ano, nós tivemos 7 pedidos de medidas protetivas. Nos chamou bastante atenção, assim, como rede de proteção e segurança e justiça, essa redução de números, porque nós estávamos preocupados se havia efetivamente diminuído a violência ou as mulheres estavam tendo dificuldades de acessar e comunicar essas violências. Na prática... Agora elas se encontram com um agressor dentro de casa, né? Com Isso, fechadas, né? Uma das nossas percepções foi essa. As mulheres estavam 24 horas com o próprio agressor e não estavam conseguindo se comunicar com terceiras pessoas. Então, foram lançadas algumas campanhas para que fosse
estimulado, assim, sempre manter contato com todas as mulheres. Mantenha contato com a sua filha, mantenha contato com a sua irmã, com a sua esposa, enfim, de alguma forma criar canais de comunicação com essas mulheres que estavam em isolamento. Tanto que, quando retornou às atividades de trabalho aqui em Lages, nós recebemos alguns casos em que as mulheres foram... O primeiro momento que elas conseguiram sair de perto do agressor, e daí, nos próprios locais de trabalho, elas pediram um auxílio para comunicar à polícia que estavam em cárcere privado, que estavam sendo impossibilitadas de manter contato com as suas famílias, que estavam sendo submetidas a violências patrimoniais, os homens pegando todo o dinheiro dessas mulheres e deixando elas sem telefone celular, sem dinheiro, trancadas em casa. Então, tivemos essa constatação e também surgiram algumas campanhas no sentido de que essas mulheres, quando fossem em alguns pontos específicos, como farmácias, supermercados, e que elas pudessem também comunicar essas violências, essas situações de violência que elas estavam vivendo. Então, essa pandemia nos trouxe também uma nova situação de violência doméstica e dificuldade de comunicação, tanto para delegacias, polícia e sistema de justiça. Inclusive, tivemos alguns casos emblemáticos aqui em Santa Catarina, de mulheres que jogaram toalhas pela janela pedindo socorro para que os transeuntes verificassem a situação de cárcere privado que elas estavam vivendo, assim, com o próprio agressor. Então, infelizmente, a pandemia, apesar de ter trazido essa maior convivência, nem sempre essas convivências diárias se tornaram convivências saudáveis. Infelizmente, o histórico de violência acabou aumentando nesse período. Doutor Takashima, enquanto o senhor está falando, me ocorreu também que a maioria dessas mulheres também tem filhos menores, né? E como é que fica a situação dessas crianças? E qual é a atitude também que se toma para que essas mulheres parem de sofrer essa violência? E como é que age a justiça com os filhos dessas mulheres? Excelente questão, professora Voltaíra. Assim, nós estamos trabalhando em rede, junto com a Secretaria Municipal da Mulher, de Políticas para a Mulher, DPCAM, a Delegacia Especializada, a Rede Catarina, Secretaria de Assistência, Uniplac, várias instituições, Ministério Público, Defensoria, OAB. Nós estamos tentando justamente, além de trabalhar com o agressor, grupos reflexivos, estamos com um projeto piloto de grupos reflexivos para esses homens autores de violência, mas também focar também no apoio às mulheres e aos filhos. Nós temos relatos de filhos que estão já reproduzindo a violência espelhada pelo pai. Claro, exemplo, né? Isso. O que nós estamos percebendo que muitas vezes, mais do que palavras, os exemplos estão ensinando a nova geração e ensinando, repassando esses machismos, essas violências, de que a mulher tem um lugar específico dentro da sociedade, que o lugar delas é dentro do privado, que o espaço público não é delas, não pertenceriam a elas. Enfim, o projeto agora que nós estamos desenvolvendo em rede é justamente para também alcançar essas crianças e adolescentes, para que elas possam refletir de que aquela realidade que ela está vivendo de violência dentro da casa, em relação ao pai, o companheiro, em relação à mãe, não é uma relação saudável que poderia ser quebrado aquele ciclo, sim, de violência a partir desse diálogo. Mas concordo plenamente com a senhora, é necessário ter esse olhar constante com relação à nova geração. Os filhos sofrem muito com relação à violência doméstica. No caso, doutor Takashima, elas são retiradas de casa e os filhos também, né, nessas providências com todas essas entidades? Via de regra, assim, o que dentro das medidas protetivas eu tenho tentado como regra é que as mulheres e os seus filhos permaneçam na casa, para que também não seja uma violência tipo
não só a violência sofrida pela mulher, mas a violência de ela ter que sair da casa onde reside, do bairro, daquela comunidade em que ela já tem os seus vínculos. Muitas vezes a casa é perto da escola, enfim. A retirada da mulher e dos filhos, na verdade, é muito traumática. Então, a preferência que eu dou em relação às medidas protetivas é afastar o agressor. Exato. Mas afastando o agressor e mesmo assim a situação de segurança da mulher seja ainda muito precária, muito vulnerável, mesmo com a participação da Rede Catarina, a Polícia Militar, na questão dos cuidados, nós temos aqui em Lages a Casa de Apoio para essas mulheres, que é um lugar seguro, sigiloso, em que tanto essas mulheres quanto as crianças podem sim ter um espaço de proteção. Então, se a violência for muito grande, nós temos uma tabela de avaliação de grau de risco em relação a essas mulheres. Se já tem histórico de uso de arma por aquele homem, se já tem histórico de outros crimes, enfim, considerando a questão do grau de risco, é possível sim fazer o acolhimento da esposa e dos filhos num espaço seguro. Mas isso realmente eu tenho utilizado como a última estratégia, assim. Se necessário for, esses homens estão sendo inclusive presos preventivamente para a garantia da segurança dessas mulheres. Quer dizer, então ele fica preso mesmo. Sim, atualmente, via de regra não baixa muito. Eu tenho entre 15 e 20 homens geralmente presos todos os meses em relação à prática de violência doméstica, muitas vezes por descumprimento já de medidas protetivas fixadas para que ele não se aproximasse, não mantivesse contato, mas mesmo assim ele continua descumprindo as decisões. Infelizmente, nós temos uma cultura muito grande de, eu posso dizer assim, meio que posse-propriedade dos homens em relação às mulheres. Eu vejo que muitos términos de relacionamento, os homens não aceitam essa questão da autonomia do desejo das mulheres em relação a manter ou não uma relação com eles. Como se fosse obrigatório a todas as mulheres aceitarem os desejos dos homens. Eu desejo permanecer como seu namorado, como seu noivo, como seu companheiro, como seu esposo. Você, como mulher, tem que aceitar esse meu desejo como incondicional. Então, muitos casos desses de términos de relacionamento em que os homens não aceitam o desejo da mulher de terminar o relacionamento, muitas vezes tem sido necessário o uso de tornozeleira, além das medidas protetivas, e às vezes, casos mais extremos, a questão da prisão. Mas, infelizmente, aqui em Lages, a média é de 15 a 20 homens atualmente que permanecem presos mensalmente. Essa prisão ela é muito prolongada, doutor Takashima, ou depende de caso para caso? Vai variar bastante. As mulheres dizem isso, né? Elas dizem, mas não adianta eu denunciar na delegacia da mulher, porque eles não acreditam na gente, e o agressor vai e fica uma noite na cadeia e às vezes soltam de manhã e ele já volta para casa e aí tem que conviver com ele novamente e tal. Então, há uma preocupação das mulheres em fazer a denúncia, em fazer o BO por isso, porque ele acaba voltando para casa muito rapidamente, né? É verdade, Como professora é que Walter. está essa situação? É um dos trabalhos que nós estamos tentando fazer na nossa rede também, é essa questão do acolhimento dessas mulheres, efetivamente. Já pegamos alguns casos históricos, infelizmente, ocorridos aqui em Lages, em que as mulheres não foram bem atendidas quando precisavam desse apoio. Então, nesse ponto, nós estamos trabalhando com a rede, inclusive estamos tentando fazer uma formação para o próximo ano, para que toda a rede de atendimento dessas mulheres, tanto governamental quanto não governamental, possam efetivamente acolher, escutar essas mulheres e ver quais são as necessidades de cada uma dessas mulheres. O que eu tenho aprendido nesse contato com a violência doméstica é que cada caso tem a sua peculiaridade e as necessidades das mulheres são diferentes em cada situação. Então, ter essa capacidade de escutar, acolher essas mulheres, ver quais são as necessidades, os pedidos dela e ver de que forma nós podemos efetivamente contribuir para a solução desse conflito, eu acho que esse é o ideal. E, de fato, as penas
via de regra, são bem baixas em relação às violências, principalmente, vou citar alguns exemplos de quais são as penas que nós temos. Por exemplo, a questão de ameaça, a pena mínima é de 1 mês, a máxima é de 2 anos. Mas, via de regra, esses agressores, quando são presos pela primeira vez, a pena que ele vai levar é de 1 mês de detenção. Uma agressão física que não deixa lesão, que nós chamamos de vias de fato, a pena é de 15 dias de detenção, de prisão simples. O crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica é de 3 meses. Então, de fato, são períodos curtos. Ele efetivamente vai ter a soltura dele após o cumprimento dessa pena, mas até a título de esclarecimento, a questão das medidas protetivas, elas são totalmente separadas em relação à questão da pena. Por exemplo, professora Valtair, se eu condenar o sujeito a uma pena de 3 meses por lesão corporal, violência doméstica, essas vítimas elas vão poder solicitar a questão da permanência das medidas protetivas, de afastamento, de não aproximação, de não comunicação, independente desse ele já ter cumprido esses 3 meses. Via de regra, eu deixo um período de 6 meses inicial para que a vítima avalie como é que ela se sente. Se ela continuar insegura em relação à situação, ela pode pedir a prorrogação por mais 6 meses e assim sucessivamente a gente vai avaliando a questão do bem-estar da vítima. O foco principal é que ela se sinta segura. Infelizmente, muitas mulheres novamente sofrem esse tipo de violência e acabam mudando de cidade, de estado, porque como alternativa para ficar longe dos agressores. O que para mim também me entristece bastante no sentido de que é como se fosse um desterro. Ela tem que sair de repente ela é lagiana, viveu toda a vida aqui em Lages, todo o vínculo de amizade familiar está aqui em Lages, mas muitas mulheres acabam preferindo ir para outras cidades em busca da paz. Infelizmente, Lages muitas vezes não está sendo um lugar pacífico para essas mulheres. Só que ela também conta hoje com um inimigo muito grande nessa situação, que é a internet, né? A internet, de repente, pode dizer onde ela se encontra. Ele pode achá-la pela internet. Isso também a coloca num grave risco, porque daí lá onde ela está, ela não tem ninguém por si. E vai se ver sozinha novamente com ele. É bem complexo. É quase uma questão, um beco sem saída, né, doutor? Porque tanto lá quanto cá, ela corre o risco dele achá-la, né? Sim. Inclusive, uma das medidas protetivas que tem sido deferida ultimamente é essa questão da proibição do agressor de manifestação, contato com a vítima via redes sociais. Mas também é muito comum, muito frequente as mulheres pararem de utilizar as redes sociais por causa dessa intromissão do homem, que fica numa espécie de perseguição ainda em relação à mulher. Independente do término da relação, eles continuam ainda fazendo essa violência psicológica e essa perseguição em relação às mulheres. E nesse período que ele está preso, doutor, ele vai ser tratado também? Vai ter alguém para conversar com ele, um psicólogo, um psiquiatra, alguém para ajudá-lo a sair dessa crise de violência que ele se encontra? Inclusive, por coincidência, professora Valtair, antes de vir aqui para esse encontro, eu estava justamente fazendo uma visita técnica ali no presídio regional masculino, onde os presos ficam custodiados ali, os presos de violência doméstica, eles ficam no presídio regional masculino, e ali o Almildes, o gerente, o Luiz, o chefe de segurança, estavam justamente colocando essa ideia deles da questão da parceria para trabalharmos justamente, enquanto eles ficam presos, essa questão da violência doméstica. Mas, no fim, houve toda a questão da pandemia, acabou se adiando esse projeto. Mas, efetivamente, são homens que nós precisamos, com urgência, ter esse momento de diálogo. Ano passado, nós tivemos um grupo reflexivo com 10 homens. Iríamos iniciar mais 2 grupos reflexivos, com 10 homens em cada grupo. Seriam 20 homens nesse primeiro semestre, mas, novamente, a pandemia acabou nos atrapalhando.
mas a ideia é que possamos conversar tanto com esses homens que já estão no sistema de justiça, mas também de uma forma preventiva, com todos os homens. A importância, tem um documentário muito bacana que está disponível no YouTube, da ONU Mulher, Precisamos Conversar com os Homens, recomendo tanto esse Precisamos Conversar com os Homens quanto O Silêncio dos Homens, são 2 vídeos específicos em relação a homens autores de violência doméstica e traz a importância desses espaços de diálogo, conversa, reflexão sobre as masculinidades, reflexão sobre a questão dos feminismos, as mulheres, e para que possamos, sim, pensar de que é um tema que possa ser conversado em qualquer lugar. Não existe um espaço único para se falar sobre a questão da violência que as mulheres estão sofrendo. Com certeza, né? E nós temos, já estamos já bem no finalzinho, mas só para dar mais um recadinho, doutor, eu acho que nós temos que incentivar também as mulheres a fazerem a denúncia, né? Porque daí elas também vão ter mais proteção e vamos ver o que pode ser feito aí em conjunto, né? Com a vara criminal, com como é que chama lá? A polícia... A Rede Catarina. A Rede Catarina, enfim, com todas as entidades que estão, né, associadas aí nesta causa. Então, juntos dá de pensar melhor, né? E tem muita gente aí a favor dela. Então, que a mulher se sinta encorajada a denunciar pelo 180 ou procurar a vara criminal mesmo, porque a violência não é só aquela física, né? Como o senhor falou aí, tem a patrimonial, né? Tem a psicológica, enfim, são vários tipos de violência e isso vai refletir também em toda a família. Porque quando se bate na mulher, se derruba o lar. Então, é muito, muito sério. Mas, doutor Takashima, eu quero, infelizmente, nós não temos mais tempo, mas eu quero lhe agradecer demais a sua disponibilidade e deixar o meu programa aqui à sua disposição quando o senhor precisar para divulgar alguma coisa ou precisar de nós para qualquer coisa que o senhor achar que nós possamos contribuir, nós estamos aqui por esta causa. Até aproveito o ensejo para encerrar e divulgar. A Polícia Militar de Santa Catarina lançou, durante esse período de pandemia, um aplicativo, tanto para quem tem Apple, iOS ou o outro, não lembro qual é o outro sistema, mas o Android. Se procurarem o aplicativo Polícia Militar de Santa Catarina, vai ser possível baixar esse aplicativo, ter no aplicativo, e quando você cadastra esse aplicativo, ele vai pedir a utilização da tua localização. Então, ele tem um botão do pânico para as mulheres. Em caso de violência, é só abrir o aplicativo e apertar esse botão, automaticamente a Polícia Militar vai se deslocar para a sua residência. Você não precisa nem falar nada, é só apertar como o botão do pânico, porque o próprio aplicativo vai disponibilizar a tua localização. Se você está dentro de um carro, se você está na casa, e a Polícia Militar vai socorrer. Como a professora Valtair falou, é fundamental que as mulheres tenham esse empoderamento e essa comunicação em relação a seu reconhecimento como vítima e também como detentora de direitos. Eu imagino que deva ser muito doloroso você buscar a ajuda, expor a sua intimidade, expor a situação de violência, mas tenha certeza que é fundamental para que outras mulheres não sejam vítimas também. Que toda essa violência e dor que você está sentindo pode contribuir para que outras mulheres não passem pela mesma dor que você está passando. Precisamos desconstruir essa cultura, né? Exatamente. Essa é uma das coisas que eu estou tentando, professora, tentar ser menos violento e parar de fazer esses julgamentos em relação às mulheres que são vítimas e sim tentar escutá-las e compreender toda a história de vida dessas mulheres. É impressionante assim a dor que essas mulheres carregam assim. E geralmente não é na primeira violência que elas estão nos procurando. Elas são muito resilientes, elas tentam enfrentar a violência de várias formas. Assim, eu me surpreendo cada vez mais com a força das mulheres.
É verdade. É porque existe uma série de questões aí, né? A própria vergonha de ter que se abrir em público, conversar com estranhos a respeito da sua intimidade. É toda uma questão muito profunda, né? Então, a própria mulher se inibe diante disso, né? E, às vezes, ela ainda se sente culpada da situação. É muito engraçado esse sentimento, né? Que eu tenho observado, que a própria mulher, ela se sente culpada. Quer dizer, sem ter feito absolutamente nada, né? Só pelo simples fato de ser mulher, ela carrega isso. Sim, é cruel o nosso sistema. Ela, além de vítima, ela é revitimizada pelo próprio sistema que, de certa forma, transforma ela em culpada por ser vítima de violência doméstica. Mas me traz grande alívio também no sentido que eu vejo que muitas relações de amizade e familiares é que tem sido o gatilho para que essas mulheres encontrem o suporte para buscar o auxílio. Então, muitas vezes é difícil para ela sozinha tomar a decisão, mas a rede de amizade e familiar é que tem sido um grande auxílio para essas mulheres nesses momentos difíceis. Então, olha, esse programa está à disposição. Doutor Takashima, mais uma vez, muito obrigado por o senhor ter saído dos seus afazeres e aceitado o nosso convite e vir até aqui dar todos esses esclarecimentos. Eu fico muito agradecido e me coloco à disposição. Segunda Vara Criminal, Competência e Violência Doméstica, fico à disposição para contribuir no que for possível, necessário, tanto para a questão da prevenção quanto o enfrentamento. É um grande desejo, além de transformar as minhas próprias violências, o meu próprio machismo, também poder contribuir com Lages para que seja uma Lages melhor para as mulheres. Menos violenta, né? Mais pacífica, né? Muito obrigada, então. E para você que esteve assistindo aqui conosco, um grande abraço e até a próxima semana. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher. Perfeito. Obrigada, Nanda. Ai, doutor Takashima, que ótimo. Acho que conseguimos colocar bastante coisa, né? Nossa, eu que fico agradecido pelo espaço, pela oportunidade, assim, e sou um fã de vocês, assim. Acho maravilhoso o trabalho que vocês fazem, assim. Eu, como homem, gostaria de que os homens tivessem essa capacidade que vocês, mulheres, têm na questão dessa empatia em relação ao... Ai, mas é muito triste, doutor, muito triste, porque eu trabalho com mulheres na eu comecei a trabalhar na década de 80, no milênio passado, 1980 e poucos, eu pertencia, né, ao Sindicato dos Professores, e o magistério é uma categoria que é formada em torno de 90% por mulheres. Certo. Só que até o ano 2000, que eu estive no sindicato, depois eu tive que me afastar por problemas de trabalho e tal, mas assim, enquanto eu acompanhei, que estava lá e fui coordenadora, assim, ó, era um horror o que a gente via, porque os cargos de secretário estadual, secretários municipais, secretários de diretores de escola e tudo, apesar de nós termos 90 e poucos % de mulheres na categoria, todos esses cargos eram de homens. Né? Então, era assim, ó, era uma coisa gritante, porque o homem, ele tem, até então, né, até nessa época, eles tinham uma visão completamente diferente. Eles não entendiam, por exemplo, de nós termos que dar uma saidinha rápida da escola para ir em casa ver um filho que estava com febre. Uhum. Eles achavam que não, que isso não podia, que, né? Então, assim, esses pequenos detalhes que a mulher tem, né, de cuidado, de desvelo, os diretores e os secretários não permitiam que isso fosse feito, né? Então, nós tínhamos que pagar uma consulta médica para poder trazer um atestado para a escola e aí levar o filho, né, no médico, para poder ter o atestado para justificar ali, porque 3 faltas, né? O senhor já conhece a lei, né, Sim. Então, 3 faltas já davam uma punição, aí se isso se repetisse durante o ano,
já era outro tipo de punição, daí já acarretava em desconto, né, desconto financeiro. Então, era todo um processo, né? E agora, a partir do ano 2000 para cá, aí que começou a disseminar mais a eleição de diretores, né, que antes eram cargos comissionados. Então, a própria eleição de diretores vem mudando um pouco essa situação, né? Que aí começam a entrar as mulheres nas direções, já nos cargos mais altos, e começam, então, com um outro olhar de gestão já para as próprias funcionárias, né? Começando pelas próprias funcionárias. Mas é uma tristeza, assim, né? Antes nós não tínhamos, também foi uma luta muito grande nós trazermos a casa de apoio para Lages, porque foi, né? Os ônibus lilazes também foram uma grande conquista, porque imagine o senhor que uma mulher que se sente aprisionada pelo seu agressor aqui na cidade, ela tem, né, essa dificuldade toda de chegar lá, de fazer a denúncia. Imagina uma mulher que mora na zona rural, que não tem vizinho, não tem a quem recorrer, não tem condução, muitas vezes, mesmo tendo a condução, não dirige. A senhora toca em alguns pontos bem interessantes, professora Valteir, que eu acho que precisaríamos, como rede aqui em Lages, começar a trabalhar também essas violências estruturais, assim. Eu tenho trabalhado muito pontualmente nessas questões das violências relacional, mas tem realmente algumas violências institucionais. Até, por exemplo, só temos uma vereadora aqui no município de Lages. Que foi, inclusive, esses dias, né, ofendida. Isso. Dentro da própria Câmara de Vereadores, né? Não temos histórico de mulheres em espaço público, na política. Verdade. Enfim, nós temos que também começar a trabalhar essas violências estruturais. E realmente, a fala da senhora vem de encontro às informações que eu tenho recebido, assim, de que os nossos aparelhos de proteção dessas mulheres estão muito espalhados dentro do nosso território de Lages. A DPCAM é longe da Secretaria da Mulher, que é longe do Fórum, que é do... Enfim, a mulher, para passar por nossa rede, ela tem que, salvo se tiver carro, que são as exceções das mulheres, nessa situação, inclusive, de vulnerabilidade econômica dessas mulheres, elas têm que se deslocar para vários bairros do nosso município para poder receber esse atendimento. Então, são essas violências que essas mulheres têm trazido, esses relatos, que eu acho que nossa rede aqui em Lages e em todos os municípios e estados precisariam começar a discutir e a refletir. Não são só as violências dos homens, mas as instituições também estão sendo violentas com as mulheres. É verdade, nós temos de todos os lados, né? Às vezes as próprias mulheres, porque isso está tão enraizado na nossa cultura, na nossa educação, que às vezes nós próprias nos pegamos com atitudes machistas. Então, eu sempre digo para as meninas, né, que pelo Clube Soroptimista e pela Associação de Escritores, eu trabalho muito com jovens e adolescentes. E eu sempre digo para as meninas assim, olha, nós temos que nos policiarmos diariamente para nós sermos cada dia menos machistas. Porque muitas vezes nós reproduzimos sem nos darmos conta que estamos reproduzindo, que nós estamos tão viciados, tão educados para aquilo, que se nós não nos cuidarmos, nós mesmas acabamos reproduzindo, né? E uma coisa que eu cobro muito dos professores e das próprias mulheres é como é que nós somos a maioria na educação, né? Nós somos em torno de 90% ainda. Esse índice não deve ter baixado tanto. É em torno de 90% ainda, né? Na educação, quer dizer, as professoras, né? E em casa também, ainda a educação e a alimentação ainda pertencem às mulheres. E como é que nós não educamos esses meninos e esses jovens para isto? Como é que nós não nos acordamos ainda para essa capacidade de educar o homem de uma forma diferente? Eu espero que a pandemia tenha, talvez, contribuído para quebrar esse estigma. Verdade, o privado, o lar,
fosse uma responsabilidade da mulher, que o espaço doméstico fosse da mulher e que os homens tenham se conscientizado, não, é um espaço coletivo, todo mundo utiliza, todo mundo tem que contribuir. Exatamente. Quem sabe seja um fruto positivo que a pandemia vai nos trazer. A minha filha teve um namorado uma vez que era norueguês. Hoje ela é casada com outro rapaz, mas na época, né, eles namoraram bastante tempo, noivaram e tal. E nós fomos conhecer a família dele, né, na Noruega. E é impressionante. A família dele, eles eram em 3 filhos. E o mais velho tinha 3 meninos também. Nossa. E ele era o segundo. E depois tinha mais um irmão mais novo. E nós fomos na casa do irmão dele, com os 3 meninos, tá? E quando a gente entrava, depois do hall de entrada, a primeira coisa que tinha era uma casinha. Sabe, casinha de boneca que a gente aqui usa para as meninas? Aí lá tinha casinha para os 3 meninos. Aí, nossa, eu fiquei curiosíssima, né? Isso foi em 98, eu acho, 2000, por ali. E eu fiquei curiosíssima, né? Eu pedi para minha filha perguntar por que tinha casinha, né? E daí a mãe dos meninos disse assim, é a forma que nós temos de ter homens educados e gentis. Eles têm que saber pegar uma criança e eles têm que saber lidar com a criança e eles têm também que se sentirem responsáveis com esta criança. Então, essa coisa de pegar no colo, de fazer dormir, de pôr na casinha, de arrumar a casinha para as bonecas, para os bonecos estarem lá, é uma coisa que foi desenvolvida na educação familiar. Que legal. Essa Você questão percebe a diferença? Aqui o que a gente fala? Que homem não chora, que homem não tem que fazer o serviço de casa. Eu cansei de ter alunas, cansei de apanharem dos irmãos, porque não iam buscar o chinelo para ele, não tinham lavado a roupa deles, entende? Cansei de escutar isso em sala de aula, cansei. Então, essa educação da Noruega, nossa, me fez refletir muito, muito, né? Aí que eu me conscientizei, né? Faz 20 anos isso. Eu me conscientizei como é que nós, professoras e mães, não damos conta de educar esses meninos aqui no Brasil. A reflexão da paternidade, da maternidade, nós precisamos dialogar muito aí para avançar. As novas gerações, infelizmente, ainda continuam sendo educadas no formato em que a professora, não tivemos uma grande mudança ainda aqui, pelo que eu sinto no Brasil em relação né? Eu já procurei, eu tenho um filho e 3 meninas. Eu procurei, assim, ó, sempre cobrar dele o que eu cobrava das meninas. Então, cada um lavava sua roupa, cada um cuidava do seu quarto, cada um arrumava sua cama, já geral, né? Certo. Então, nunca falei para ele uma coisa que eu não tivesse cobrado das meninas e nunca cobrei das meninas também uma coisa que tivesse cobrado deles. Mas, olha, é uma luta também diária, porque existe uma reação, existe como é que eu vou dizer assim, a gozação, né, dos amigos, sabe? Que hoje pode ser até um bullying, que daí mexiam com ele na escola, porque em casa ele fazia serviço doméstico, enfim. Mas, graças a Deus, ele tem uma cabeça assim bem diferente disso. Ele acha, né, tem muito respeito hoje pela mulher, né, pelo filho e pelas irmãs, sempre foi uma pessoa assim já mais consciente. Eu digo, graças a Deus, ainda que eu consegui ter esse aprendizado quando eu ainda estava educando ele. Que bom. Porque até então eu ainda reproduzia o modelo que a gente quer terminar, né? E o problema é que a gente vai reproduzindo e muitas vezes nós próprias não nos damos conta disso, né? Por isso que eu digo, a gente tem que se policiar diariamente para o que fala, para o que vê e para o que faz. Esse autoconhecimento é fundamental, assim.
Às vezes é muito fácil apontar para as atitudes dos outros, mas o reconhecer as próprias deficiências em relação a essa questão de gênero, os julgamentos que às vezes vêm automático na cabeça, assim, É justamente verdade. anda como homem, fala como homem, você tem que ser forte, engole o choro, são desconstruções que vão ser necessárias. E uma coisa também que eu sempre trabalho bastante é o livro do Harry Potter. Porque quando passou o filme lá também, ainda quando eu estava dando aula, eu já me aposentei lá na primeira década de 2000, 2008 eu me aposentei. Antes disso, passou aqui em Lages os primeiros filmes do Harry Potter, e eu dava aula ali no Aristiliano, aquele colégio que foi desmanchado aqui no Calçadão. Eu dava aula ali. E o cinema é ali do outro lado da rua, né? Cine Marajara. Então, passou o Harry Potter ali e nós levamos as nossas turmas do colégio lá. E é impressionante, assim, ó, a escritora é inglesa, né? Que escreveu o Harry Potter. E ela teve um olhar para Hermione, que é a menina da história, né? A companheira lá do Harry Potter. E eu fiz isso na época, eu fiz isso na minha turma e comecei a perceber que as respostas eram todas iguais. E nós fizemos uma pesquisa na escola com todo mundo que tinha assistido Harry Potter. E eu perguntei, né? A gente perguntava individualmente, já para não parecer marmelada que eles tinham combinado as respostas e tal, né? A gente conversava com um, com outro, com os grupos e tal. E todos eles disseram, e daí eu perguntava, o que vocês acharam do Harry Potter? Nossa, daí tinha descrições maravilhosas, né? E da Hermione. E todo mundo respondia, ela é inteligente. Gente, olha, eu chego a ficar arrepiada até hoje quando eu penso nisso. O que isso significou para nós, né? Que trabalhamos pelas mulheres e tal. Assim, ó, qual é o filme brasileiro que a gente sai de lá dizendo que a mulher lá, a atriz principal, é inteligente? Sim. A Hermione tinha 2 olhos azuis desse tamanho, chamava atenção, um cabelo esvoaçante ruivo, que é único, e ninguém falou disso. Todo mundo dizia assim, ela é inteligente. Legal. Olha que coisa mais bonita, né? Aí eu perguntei assim, ó, qual é a educação que nós damos para as meninas aqui no Brasil? A gente cansa de ver vídeo ainda hoje na internet com as menininhas de 3, 4 anos, com as unhas pintadas, todas maquiadas, fazendo a dancinha da garrafa, a dancinha da cordinha, a dancinha não sei do quê. Entende como é que nós exploramos e criamos e formamos as nossas meninas? Sim. Nós já criamos para uma coisa que eu chamo de erotismo. Porque elas podem usar saias curtas, elas podem rebolar, elas podem fazer... E ainda a gente mostra para as visitas. Já viu que a Mariazinha lá de 5 anos sabe dançar e rebolar e tal? A gente mostra como um troféu aquilo, gente. Eu acho isso um crime. Eu acho que isso aí deveria ser enquadrado como crime. Né? Fica naquela então, questão veja a diferença nossa na literatura e na educação da Inglaterra e aqui. A Inglaterra, a Hermione fazia o quê? Ela ajudava a pensar, ela fazia parte do plano, ela dava as soluções, mesmo deixando ele na frente, como herói. Mas ela estava ali junto, participando, dando opinião, criando, mostrando, né? Sendo capaz tanto quanto. Quebra aqueles... E não essa coisa do erotismo que nós adultizamos as meninas, né? Com 12 anos elas já não têm mais o que explorar. Sim, a mulher como objeto ainda. Pois é, então, e isso me deixa assim mal, porque eu vejo assim, meu Deus, a escola de pais aqui em Lages, nós tivemos que fechar. Não sabia.
Nós fechamos o ano passado por falta de público. Porque hoje todo mundo, né, tem opiniões mil a respeito da educação, né? Só que é isso ainda que a gente vê. Então, aquelas reflexões lindas que a escola de pais faz, ninguém quer saber, porque todo mundo já sabe, como os pais chegam na escola, né? O que você, professor, fez com o meu filho? Uhum. Né? Quer dizer, então, tira a autoridade do professor, não quer saber qual é o lado, a visão dele, para defender o filho, porque se sente culpado, sei lá por quê, né? Sabe Deus por quê. Mas, enfim, se a gente fosse falar, o senhor ia ver toda a minha indignação. Não, mas, nossa, me traz várias reflexões, professora Valdeir, sempre que eu converso com a senhora. É um É aprendizado. mesmo? Mas eu fico indignada, porque eu vejo assim, meu Deus, olha que luta de 30, 40 anos. Mas E serve de ainda nós exemplo. estamos nesse patamar, né? Eu acho que esse movimento, essa participação, eu acho que é um grande exemplo, assim, que eu gostaria que os novos jovens também tivessem possibilidade de aprender com esses exemplos da senhora, e a minha mãe também, eu considero que foi um grande exemplo. A minha mãe era uma década mais velha que a senhora, mas foi a primeira geração que saiu para trabalhar. Assim, as mulheres saíram do espaço doméstico e foram pela primeira vez para o espaço público. Então, são exemplos, são mulheres dando exemplo de que realmente, olha, a mulher, o espaço dela é onde ela quiser estar. É Então, verdade. e infelizmente assim eu vejo uma certa desmobilização assim dos jovens em relação a algumas pautas, a questão associativa para eles me parece um pouco esvaziada, mas eu tenho muita esperança assim de que dentro dessa juventude a gente vai ter um novo engajamento aí de Ai, Deus me ouça, novos jovens aí que queiram auxiliar. As Soroptimistas também tem um programa que eu trabalho. É um programa muito bonito, que nós alertamos as meninas no final do primeiro e no segundo grau para os namorados violentos, para elas começarem a aprender a reconhecer as atitudes que o namorado tem. Excelente. E caírem fora quando eles são violentos. Porque dali para diante só vai ficar pior, né? Então, assim, para elas saírem do namoro e ajudarem a encaminhar o menino para um tratamento, para alguma coisa, né? Para alguém que possa atendê-lo. Então, e isso é muito triste também, porque a gente vê assim, que elas entendem ciúme como amor. Para elas, ciúme e amor é a mesma coisa. Uhum. E é muito difícil de desconstruir isto, porque a gente tenta dizer, né, que ciúme é possessão e tal, mas pois é, mas ele gosta de mim porque ele tem um ciúme, assim, de pegar o celular delas, de ficar olhando, de proibir de sair, de proibir de vestir, de proibir de andar com a fulana, de proibir de ter contato, sabe? Então, aquela coisa assim possessiva já com mês de namoro, eles tomam conta se deixar. Sim. São Então, sinais. essa falta de consideração com as meninas, né, de às vezes um que levou um fora da menina já sair falando horrores dela, de pôr coisa na rede a respeito dela muitas vezes ter que trocar de escola, de ter que morar com um parente fora porque não pode mais viver aqui na cidade por causa de uma coisa que aconteceu. De alertar as meninas de nunca ficar sozinha num espaço com eles, porque pode ter uma câmera gravando. Então, essas coisas assim, nós que temos que alertar, porque parece-me que a educação em casa não alerta para essas pequenas coisas, assim, né? Então, quando a gente fala isso na escola, elas ficam assim, nossa, mas será, professora, que vai acontecer e tal? Aí, às vezes, a gente até tem que citar exemplos, né? Às vezes, assim, mas vocês já não viram na rede alguém que sofreu, né, difamação, calúnia, e etc., por parte, né,
de um vídeo gravado, ou de uma briga, ou de qualquer coisa assim, né? E ter que trocar de cidade e tal, e deixar a família. E às vezes a família não pode acompanhar devido a trabalho e tudo, né? É muito triste. É muito Adorei triste. saber desse projeto, eu não sabia. Nós temos um projeto que é Sonhe e Realize. Então, nós vamos conversar com as meninas, mas eu, quando trabalho, eu não tiro os meninos. Eu incluo os meninos, porque eu acho que eles têm que participar dessas reflexões. Certo. Então, o que a gente faz? A gente alerta, né, para o empoderamento delas, né, que elas podem se manter sozinhas, pode ter um trabalho, pode escolher o seu trabalho, pode fazer da vida delas o que elas quiserem, que elas não têm que obedecer o namorado, que elas podem reconhecer o namorado violento. E daí a gente já fala para os meninos que estão juntos, né? Porque o grupo Soroptimista, na verdade, ele quer que nós trabalhemos só com as meninas. Mas aqui em Lages, né, a gente põe eles ali no ladinho, não fotografa eles, deixa eles ali no ladinho, e a gente fala para eles também, né? Como é que vocês agem e tal, vocês percebem que isso ofende as meninas, que aquilo e tal. Então a gente conversa. O ano passado foi o último grupo, né, que nós tivemos. Esse é um programa dentro do Soroptimismo, né? Uhum. Então nós trabalhamos com toda a turma de RH do SEDUP. Os 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano, todas as turmas. Uhum. Aí nós trabalhamos com todos eles essas questões. Daí, o que elas podem ser e como se reconhece o namorado violento, um paquera violento, enfim, um rapaz violento, como cair fora desses relacionamentos, né, a quem recorrer e tal. A gente dá todas as informações. Até se a senhora tiver interesse, tem um aplicativo também que é muito bacana, que se chama Penhas. E dentro do aplicativo ele tem um questionário, são 10 perguntas para saber se a mulher está num relacionamento abusivo. Legal! Se ele controla o teu dinheiro, se ele impede de você de ter contato com familiares, amigas, se ele mexe no teu celular, se ele impede de você trabalhar. Ele tem 10 perguntas bem objetivas, assim, para que, dando alerta, assim, para as mulheres tomarem consciência, assim, de que muitas vezes elas nem percebem porque o homem não vai chegar num momento sendo agressivo do nada, assim. Não, ele vai te conquistar, ele vai se aproximar, vai ser carinhoso, mas aos poucos ele vai começar. E nesse movimento é que muitas vezes as mulheres acabam não percebendo. Então, a ideia do Penhas é justamente, olha, não que seja um relacionamento abusivo uma dessas respostas, mas ele até adverte. Mas pode ser um indicativo de que ele está começando a ser abusivo nessa relação contigo. Exatamente, é isso que nós fazemos também. A gente tem deixa eu lhe mostrar aqui um pouquinho só para dar pausa na gravação, você pode continuar conversando tranquilo, só preparar aqui.